Olá pessoal, sejam bem-vindos então a mais uma aula de Programação 2. Vamos para a nossa aula 9, falando sobre espaços de nomes, namespaces. Se você observar a ementa dessa disciplina, verá que além de sermos introduzidos a conceitos de programação orientada a objeto, como é o caso, por exemplo, quando vimos sobre definição de classes, herança, polimorfismo, alguns tópicos abordados nessa disciplina, eles vão te orientar para além do aprendizado da linguagem, mas também com relação à organização do seu código e a melhoria da sua prática enquanto um programador. Foi assim, por exemplo, quando você aprendeu sobre a divisão de arquivos para poder colocar, por exemplo, a classe num arquivo separado do arquivo do programa principal, de você também pegar essa classe e colocar a sua definição dentro de um ponto H e a sua implementação dentro de um ponto CPP, e depois de ter aprendido também a linkar tudo isso pelo terminal. Ainda que você tenha sido informado de que isso tudo já ocorre quando você programa numa IDE e vai criando seus arquivos dentro de um projeto e a própria IDE já linka aquilo tudo numa coisa só e já te fornece o executável a partir do ponto de entrada que você fornece. Ok, mas essa aula de hoje continua nesse processo de acrescentar mais uma informação, mais uma ferramenta da linguagem que vai contribuir para uma melhor prática de programação e vai te introduzir para um conceito da linguagem em si, né? Namespaces é um conceito bem particular, vamos dizer assim, de C++, por exemplo, ele não existe em Java. Na verdade, ele é muito mais implícito em Java, enquanto aqui em C++ ele é mais explícito. E por que a gente vai precisar saber sobre namespaces? Porque uma hora, cedo ou tarde, você vai começar a construir códigos muito mais complexos ou muito mais dependentes de muitas bibliotecas. Então, programas grandes tendem a utilizar bibliotecas independentes. E, por sua vez, bibliotecas independentes tendem a definir uma grande quantidade de nomes globais, nomes de classes, de funções, etc. Então, à medida que você for incluindo novas bibliotecas e na medida em que essas bibliotecas têm suas próprias definições de nomes de classes, de nomes de variáveis, de nomes de funções, a probabilidade de haver uma colisão entre nomes que existem de maneira igual nas duas bibliotecas, ou nas várias bibliotecas que você for adicionando, vai se tornando cada vez maior e vai se configurando nisso que é chamado de poluição do espaço de nomes. Um exemplo aqui, ainda que simples, mas que demonstra o que eu estou falando, temos aqui um ambiente de programação, que é o CodeBlocks, mas aqui no CodeBlocks está aquele exemplo que foi trabalhado na aula passada, para poder demonstrar a linkagem e a compilação dos arquivos. E nesse exemplo, eu adicionei uma nova biblioteca, que é a biblioteca nada.h. Se a gente for na biblioteca nada.h, ela define uma função chamada função genérica. E se a gente for na implementação da biblioteca nada.cpp, a função genérica imprime uma ação genérica aqui na tela. Bom, além disso, eu fui também na time.h e adicionei uma função com o mesmo nome. Então, eu estou querendo simular a seguinte situação. Imagine que você tinha apenas, como era o exemplo da aula passada, apenas a biblioteca time.h no seu programa. E essa biblioteca já tinha uma função genérica implementada dentro dela. Então, futuramente você precisou de uma nova biblioteca, essa biblioteca era a nada.h, e por acaso essa biblioteca continha uma função com o mesmo nome. Então, ainda que pareça aqui uma situação forçada, essa situação na verdade acontece com muita frequência, por exemplo, quando você lida com estruturas de dados. Se você por acaso importa uma biblioteca que te fornece acesso a um tipo de estrutura de dados, você vai ter ali funções, nomes de funções iguais, mas que vão atuar de maneira diferente dependendo da sua estrutura de dados. Então você pode ter, por exemplo, uma função chamada move next, por exemplo, né? Vá para o próximo item. E isso vai acontecer de uma maneira para tree, para uma árvore, ou de outra maneira para uma pilha, por exemplo. Mas o fato é que é uma função com o mesmo nome e que, se não forem tomados os devidos cuidados, na hora que você importar as duas bibliotecas, vai acontecer uma colisão dos nomes. É exatamente o que está acontecendo aqui já.
Então, o main.cpp inclui as duas bibliotecas. As bibliotecas estão implementadas de maneira correta, como a gente viu também na aula passada. Veja aqui a biblioteca com as diretivas de pré-processamento e aqui a implementação da biblioteca, onde ela importa, ela inclui o ponto H e implementa aqui. Então aqui está a inclusão dos dois e na tentativa de compilação desse projeto já está o aviso aqui. Bom, existem múltiplas definições da generic function, da função genérica criada. Então o compilador já acusou um conflito entre as duas funções das duas diferentes bibliotecas. Ok, isso quer dizer o quê? Quer dizer que você tem que ir na biblioteca e mudar o nome da função? Não necessariamente, como a gente vai ver daqui a pouco. O fato é que esse problema, da maneira como foi descrito até agora, por algum tempo era solucionado da seguinte maneira. O nome da função, ou da classe, ou do método que você estava criando, era sempre acompanhado do nome do contexto, ou seja, da biblioteca onde ele estava sendo implementado. Então suponha que seja uma biblioteca lá chamada C++ Primer, que é o título do livro que foi tirado desse conteúdo de hoje. Então, se foi criada uma função carry dentro dessa biblioteca, no caso aqui é uma classe carry dentro da biblioteca C++ Primer, essa classe foi criada com o nome da biblioteca, antecipando ela, assim como essa função foi criada também com o nome da biblioteca. Então, se por acaso você fosse criar uma nova biblioteca e tivesse que criar também uma função carry nessa nova biblioteca, a solução da época, antes de existir o recurso de espaço de nome, de namespaces, era criar, vamos supor que sua biblioteca chamasse lá árvores estrela. E aí você tinha que chamar árvore estrela underline o nome da função que você quisesse para cada uma das funções o que você tivesse que criar lá dentro. Bom, eu espero que tenha ficado claro então até aqui o problema e como esse problema vai surgindo, ou seja, na medida em que programas vão ficando cada vez maiores, para que fique claro também a solução para esse problema. E a solução para esse problema encontrada foi a utilização, a definição de espaços de nome, ou de namespaces. Eu vou utilizar ora namespaces, ora espaço de nomes, ora NS, para falar da mesma coisa. Então, o que são namespaces? Vocês já devem ter visto isso em alguns outros códigos que a gente trabalhou, por exemplo aqui, né? A gente, com frequência, toda vez que criava um programa principal, incluía aqui using namespace std. E eu já tinha prometido que a gente ia introduzir esse conceito em algum momento. Mas é fato que vocês já estão utilizando isso há algum tempo, e agora que a gente está sendo apresentado a isso. E o que é então um namespace? Para que serve um namespace? A definição de espaços de nomes provê um mecanismo muito mais controlável para a prevenção de colisões. Como assim? Veja, toda variável criada no espaço de nomes global, ela corre o risco de chocar com outra variável que está dentro do mesmo espaço de nomes e que tem o mesmo nome. Uma vez que você cria um namespace, esse namespace define um novo escopo. Isso quer dizer que tudo que é criado dentro desse namespace, ou seja, dentro desse escopo, não tem risco de colidir com outra variável de outro escopo. Como é que você vai referenciar, então, a qual escopo pertence qual variável? Usando o seletor de escopo, que a gente vai ver mais adiante também. Mas, uma vez que existem namespaces, a definição de bibliotecas dentro de um espaço reservado, ou seja, toda vez que você criar uma biblioteca e incluir essa biblioteca dentro de um namespace, permite que você possa definir nomes independente do escopo global, ou seja, você não precisa mais se preocupar criando nomes dentro de um namespace reservado, você não precisa mais se preocupar se esse nome vai, uma hora ou outra, colidir com outro nome de outro escopo. Porque sempre que você estiver definindo um nome dentro de um escopo, dentro de um namespace específico, você garante que a referência àquele nome ela só vai acontecer quando você referenciar ou quando você dizer que está se referindo àquele namespace onde aquele nome foi definido. Então, aqui uma definição de como é que você invoca um namespace dentro de um programa. Começa com a palavra-chave namespace, seguida a definição do nome. Né? Como você define um namespace. Esse é o propósito desse slide. Né?
Então, na sequência, vem as declarações e definições delimitadas entre chaves, ou seja, aqui é o seu programa normal, comum, só que o seu programa normal está delimitado entre as chaves que definem um novo namespace. Então, aqui está sendo definido um espaço de nomes chamado C++ Primer. Esse espaço de nomes tem, por exemplo, uma definição de uma classe chamada SalesData, uma sobrecarga de um operador de soma. Também não vimos isso daqui ainda, mas veremos tão breve. Aqui, por exemplo, ele tá sobrecarregando esse operador de soma para que quando eu coloque dois objetos da classe SalesData ladeando aqui um operador de soma, ele vai dizer como é que é feita a soma desses dois objetos. Parecido com as funções amigas e virtuais que a gente trabalhou na aula passada. Funções amigas, no caso. Então aqui tem uma outra definição de classe e uma terceira definição de classe, tudo dentro de um único namespace. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que em algum outro momento onde você for utilizar objetos dessas classes aqui, ou esse operador aqui, por exemplo, você vai precisar no futuro então referenciar qual que é o escopo, ou seja, qual que é o namespace que pertence àquela classe que você está utilizando. Então, cada novo namespace introduz um escopo diferente. E dentro desse escopo você pode ter membros com o mesmo nome. Na verdade, aqui ficou mal explicado, né? Dentro dos diferentes escopos você pode ter membros com o mesmo nome. É claro que dentro do mesmo escopo você não pode ter membros com o mesmo nome. Então você pode acessar diretamente por outros membros de outros espaços de nome. Isso quer dizer que, mesmo se você tiver dois namespaces diferentes, você quer fazer referência. Imagina, por exemplo, que você tenha, como é o exemplo aqui, né? Você tem aqui a classe Carry. Essa classe Carry foi definida dentro do namespace C++ Primer. E esse é o operador de referência de escopo. Então eu estou dizendo, é a classe Carry que foi definida dentro desse namespace. E aí, essa é a classe Carry, veja, uma classe com o mesmo nome, só que foi definida dentro do namespace Addison Wesley. Então, se por acaso, dentro desse namespace, eu quisesse fazer referência a essa classe, ainda que nesse namespace aqui, Addison Wesley, já tivesse uma classe com o nome Carry, a diferença de poder dizer qual carry eu estou utilizando é justamente usando o operador de escopo para referenciar o escopo devido. Então, se eu estou no namespace Addison Wesley e quero referenciar carry do namespace C++ Primer, ok, sem problemas, C++ underline primer, dois pontos, carry, e aí não há conflito sobre quem é quem, uma vez que você está referenciando o namespace dele. Então, tanto pode ser isso daqui referenciando esse, como ambos sendo referenciados num terceiro namespace, ou num namespace global, que não é definido e, portanto, é global. Outra característica dos namespaces com relação a escopo é que eles podem ser descontínuos. O que isso quer dizer? Quer dizer que você pode definir um namespace, definir o que pertence àquele namespace, nome de classes, nome de funções, nome de variáveis, e mesmo depois de fechado aquele namespace, se você em outro ponto do seu código referenciar ele novamente, ele considera como sendo uma continuação daquele primeiro. Então, poder ser descontínuo quer dizer que você não precisa definir todo o conteúdo do namespace num ponto só. Você pode abrir o namespace num ponto, fechar, e quando você quiser continuar ou acrescentar alguma coisa àquele namespace, você pode abrir ele em outro ponto, de outro código, de outro arquivo, enfim, que mais que faça referência ao arquivo original onde contém aquele namespace. Então, isso é poder ser descontínuo. Você não precisa colocar tudo dentro de uma chave só, como a gente viu a definição, né? Você, por exemplo, C++ Primer aqui, você não precisaria colocar, se você quisesse, é claro que é mais recomendado que você concentre tudo num ponto só, mas ele permite também que você pudesse em outro lugar referenciar esse mesmo namespace, abrir aqui e continuar alguma definição dentro desse namespace. É claro que se já houver a definição, ele só vai fazer a inclusão. Se for a primeira vez que ele está sendo encontrado, ele vai considerar como sendo uma definição nova desse namespace. Veja que o fato deles poderem ser descontínuos
é o que justamente permite com que você continue adotando aquela estratégia de separação de interface e implementação em arquivos separados. Como a gente demonstrou na aula passada, é recomendado que você divida a implementação da sua classe, das suas classes em arquivos separados, para que, por exemplo, quando você criar um programa principal que utiliza daquelas classes, você não precise recompilar e ter que recompilar as classes toda vez que você modifica, por exemplo, apenas na main. Então, quando você inclui só o ponto H da definição de classe, qualquer mudança que ocorra apenas na main vai fazer com que a compilação seja apenas da main e não de toda a classe ou de todas as outras classes que você venha a importar. Então, o fato de você poder definir namespaces de maneira descontínua permite com que você, quando for definir um namespace dentro dos arquivos .h que definem as classes, permita também que você possa, nos arquivos de implementação dessas classes, referenciar o mesmo namespace. É o que está acontecendo aqui nesse exemplo da tela. Então, aqui seria o meu ponto H. E o que tem meu ponto H? Meu ponto H tem a definição de uma classe SalesData e uma definição de um operador, de uma sobrecarga de operador aqui. E o meu ponto .cc ou CPP é a mesma coisa. Veja, se você salvar o seu arquivo com essa extensão, ele também considera como arquivo C++. Tem a definição daquela classe, ou seja, aqui teria o que seria os métodos da classe SalesData e como é que seria a sobrecarga desse operador de soma para essa classe SalesData. E tudo que for feito dentro do namespace C++ Primer é como se fosse a continuação do que foi definido aqui no ponto H. Então, mesmo em dois arquivos separados, mas que estão se referenciando, né? Veja que o ponto .cc aqui está referenciando o ponto H, que foi definido, eu posso continuar a definição de um namespace, assim como eu já continuava a definição de uma classe definida no ponto H, como a gente viu na aula passada. E aqui no seu arquivo de execução, né, de uso daquela classe que foi criada, a definição da classe está referenciando o namespace. Daqui a pouco a gente vai entender o que é esse using dessa maneira como está aqui. Mas o fato é que o SalesData que está sendo invocado aqui dentro desse programa principal pertence a esse espaço de nome C++ Primer que foi definido aqui. E, portanto, qualquer novo SalesData que não for definido aqui dentro não vai ter o risco de chocar com o SalesData que foi definido aqui nesse namespace já criado. Outra característica do uso de namespaces é que quando você utiliza definir membros dentro de um namespace, a referência a esses membros não precisa da referência de escopo. Ora, é claro, se eu estou dentro de um namespace e estou utilizando uma classe, por exemplo, a classe SalesData, que já foi definida dentro do mesmo namespace, eu não preciso referenciar o escopo dela. O fato de omitir o escopo, a referência de escopo da classe SalesData, diz para mim que é SalesData, que eu espero que SalesData que pertença a esse mesmo escopo, a esse mesmo namespace. Veja que aqui nessa sobrecarga de operador, isso aqui é uma sobrecarga desse operador, ele faz referência a um objeto iString aqui, que pertence ao namespace std, e também ele coloca um outro objeto da classe SalesData, que pertence a esse namespace e, portanto, não usa operador de escopo, enquanto esse aqui utiliza, porque, obviamente, a string pertence a std. Se não tivesse esse operador de referência de escopo aqui, ele ia entender que esse iString pertenceria ao mesmo namespace de SalesData. E outra coisa que é possível, a partir da definição de nomes de espaços, é criar um membro fora do namespace dele. De certa forma, a gente já tinha visto isso no exemplo da aula passada, que eu mostrei agorinha, que era com a classe time. A classe time. Veja que aqui no time.h você tem apenas a definição, os protótipos dos métodos que seriam definidos para essa classe time, enquanto que no time.cpp você tem a definição dela. Então perceba que todas as vezes, a definição não, você tem a implementação daquela classe. Perceba que todas as vezes que eu vou referenciar um método daquela classe, antes disso, eu referencio a qual classe pertence esse método. Então eu estou dizendo, aqui eu quero implementar o construtor da classe time. Aqui eu quero
implementar o método setTime da classe time. Então, eis aqui o operador de escopo funcionando. Estou dizendo, é o setTime da classe time, é o print da classe time. Isso quer dizer que definição de classes também definem escopos e, portanto, você pode referenciar escopo a partir dela. É o que está acontecendo aqui, foi o que eu acabei de demonstrar. Então, uma vez que eu estou fazendo referência ao time.h, onde foi definida a classe, e eu estou, por causa dessa separação entre interface e implementação, definindo a implementação fora da definição da classe, eu consigo ainda estar dentro da classe, entre aspas, na medida em que eu referencio o escopo, ou seja, o nome da classe a qual isso pertence. Então, é o mesmo exemplo do que está sendo feito aqui. Aqui, lembra, eu tinha o escopo, o namespace C++ primer, e se eu quiser fazer qualquer referência ou qualquer adição ou qualquer definição de um método que pertença a esse namespace, basta que eu referencie ele e faça o que tiver que ser feito para ele aqui, por exemplo. Então aqui está, por exemplo, a implementação do que seria o operador de soma, a sobrecarga do operador de soma. Fora, como se fosse fora aqui dessas chaves, né? Então ele está dizendo, olha, implemente a sobrecarga do operador de soma. De onde isso vem? Vem lá do escopo do namespace C++ primer, e aqui tem os mesmos parâmetros esperados que foram definidos naquele slide anterior, né? Desse exemplo aqui. Então, imagina, é como se fosse a continuação desse exemplo aqui. Aqui foi definido o escopo, e aí para você poder definir como é que isso ia acontecer de fato, como é que seria a implementação desse operador aqui, você tem que fazer referência ao escopo de onde você está falando, se você não estiver dentro das chaves do namespace, ok? Bom, agora que a gente já foi introduzido para esse monte de conceito definindo namespace, vamos voltar aqui para o nosso arquivo inicial e corrigir o problema que estava acontecendo aqui. Então, para corrigir esse problema, o que a gente vai fazer? Vai definir namespaces separados, tanto para o time.cpp quanto para o nada.cpp. Então, isso inclui os seus .hs. Então, eu vou aqui no meu time.h e vou definir um novo namespace aqui para ele, que eu vou chamar de tempo. Pronto, agora toda a definição da classe time está dentro do namespace tempo. Indo aqui no time.cpp e englobando todo mundo aqui também dentro do namespace tempo, faz aquilo que eu tinha dito, que é um namespace descontínuo. Ele começa aqui, né, porque a primeira referência a qualquer coisa da classe time vem de time.h e depois que vai vir a implementação em time.cpp. Então, tudo que foi feito aqui dentro é como se fosse a continuação do que foi definido aqui em time.h. Agora eu vou lá no meu nada.h e vou definir o meu namespace nada, assim como vou dentro do meu nada.cpp e vou dizer que isso aqui pertence ao mesmo namespace que foi introduzido no nada.h. Bom, vejamos o que acontece na main agora. Primeiro vamos compilar. Veja, a primeira coisa que ele está dizendo é que time não foi declarado. Ele está perguntando, você quis dizer tempo, time? Ou seja, eu estou utilizando uma nova classe que procede de time.h, mas porque agora eu não usei o que a gente vai ver daqui a pouco, uma referência de onde que essa classe pertence, ele está me exigindo aqui a invocação do operador de escopo para dizer de onde pertence a classe time.h, que é o tempo, time. Então vamos colocar aqui por enquanto. Daqui a pouco a gente introduz como é que eu não preciso, em que casos eu vou utilizar para não precisar ter que referenciar isso daqui, ou se é importante referenciar isso daqui, referenciar o escopo sempre que você for utilizar uma nova classe, de uma nova biblioteca que pertence a um diferente espaço de nomes.
Então, é tempo o nome do meu namespace e ele também é referenciado aqui. Vejo que a compilação agora não apresentou erro nenhum. E agora, se eu quiser utilizar o meu método, a função generic function, se eu apenas chamar aqui generic function sem nenhuma referência de escopo, veja que ele está dizendo, olha, generic function não foi declarada neste escopo. E ele faz algumas sugestões, alternativas sugeridas. Você pode chamar generic function do namespace tempo ou pode chamar generic function de nada. Isso quer dizer que mesmo eu tendo uma função agora com o mesmo nome, não há problema porque eu posso referenciar o escopo ao qual ela pertence. Seja o escopo de o namespace nada ou o namespace de tempo. Então, compila, executa. Então, aqui eu tinha a execução do generic function que pertence ao namespace nada e aqui a execução do generic function que pertence ao namespace tempo. Não está separado aqui porque eu esqueci de colocar uma quebra de linha, mas para você ver que funciona e que agora não há confusão entre quem é quem por causa do operador de referência de escopo aqui. Continuando então com a exploração das possibilidades do uso de namespace, existe então o namespace global. O namespace global é aquele que está fora de qualquer outro namespace que já foi definido até então. Então, nomes definidos no escopo global são definidos dentro do escopo do namespace global. O namespace global é implicitamente declarado e existe em qualquer programa, em todo programa. Isso quer dizer que se você quiser utilizar algum objeto, algum membro que foi definido no namespace global dentro de um namespace específico, para você dizer que ele pertence ao namespace global, basta que você coloque dois pontos e o nome do objeto, o nome do membro que você quer utilizar dentro daquele namespace específico, sem nada vindo antes aqui dos dois pontos. Então você está querendo dizer que eu quero referenciar member name que pertence ao escopo global, ao namespace global. Então é isso que faz você acessar membros que pertencem ao namespace global. Então por isso que está dizendo, é implicitamente declarado, é como se já houvesse, todo programa já houvesse a definição de um namespace global. E que para ser acessado dentro de namespaces mais específicos, mais internos, basta que você use os dois operadores de dois pontos, sem a referência a nada aqui antes. Outra possibilidade do uso de namespaces é a criação de namespaces aninhados. É isso mesmo, por exemplo, aqui quando você tem C++ Primer como um namespace, dentro dele foi definido um novo namespace, que é o carryLib. CarryLib tem uma definição de uma classe carry e a definição de uma sobrecarga de um operador aqui dentro. Além do carryLib dentro de C++ Primer, tem o bookstore, que é o segundo namespace aninhado que define uma nova porção, uma porção diferente aqui da biblioteca SalesData. Então, dentro desse namespace foi criada uma nova classe chamada quote, DiskQuote, que herda de quote. Então, como é que você faz para acessar essa classe que está dentro desse namespace, que está dentro desse namespace aqui, por exemplo? Você vai ter que utilizar a referência do menor para o maior, do mais interno para o mais externo namespace. Então aqui ele está dizendo, é o carry, que está dentro do namespace carryLib, que está dentro do namespace C++ Primer. Então você consegue especializando namespaces dentro de namespaces. O que vai dificultar é essa cadeia de referência que você precisa fazer até alcançar o escopo ao qual pertence a classe que você quer utilizar, como neste exemplo. Para facilitar um pouco, quando você utiliza namespaces aninhados, você pode criar apelidos para esses namespaces. Veja aqui que ele está dizendo, a partir dessa linha, que o namespace carryLib, que pertence ao namespace C++ Primer, agora se chama QLib. Ou seja, ele deu um apelido para esse namespace aninhado, para essa estrutura de namespaces, carryLib dentro de C++ Primer, que agora se chama QLib. Então,
eu dei um novo nome para esse conjunto de namespaces e agora eu posso referenciar carry, a classe carry, apenas a partir de keylib, diferente desse exemplo aqui anterior, onde eu tinha que chamar carrylib C++ primer. Então, essa é uma forma de você facilitar a referência a namespaces aninhados, dando um apelido para ele. Mas por que você não poderia então ter criado um namespace keylib e definido a classe, um namespace só keylib? Porque esse namespace carrylib só fazia sentido ter sido criado dentro de C++ primer, né? Dentro da lógica de definição desse namespace, faria sentido criar um novo namespace lá dentro, para não, veja que pode ter ficado grande o suficiente para haver colisão, inclusive dentro do próprio namespace. Então foi separado um novo namespace dentro desse, e para que isso pudesse ser utilizado em um novo contexto, foi definido um apelido para referenciar essa dupla a partir de um nome só. Veja que ele também pode ser utilizado para resumir o nome de um namespace. C++ underline primer foi chamado de primer apenas desse ponto aqui em diante. Veja, então isso aqui é mais indicado quando você for utilizar dentro de um contexto mais reservado. Então, vou utilizar objetos do namespace C++ primer a partir de agora. Então, para não ter que ficar referenciando toda vez esse nome relativamente grande, crio um apelido para ele. E, portanto, toda vez que eu fizer referência a primer, eu estou fazendo referência a C++ underline primer. Então, vamos aqui a um exemplo dentro daquele conjunto de códigos que eu estou demonstrando nessa aula, justamente para mostrar o funcionamento tanto de um escopo aninhado, de um namespace aninhado, quanto da criação de um apelido para esse namespace. Então, aqui para o namespace nada, foi criado um namespace dentro dele, chamado inner nada, né, dentro do nada, e foi criada uma função, um protótipo de uma função chamada inner generic function. Então, aqui no nada.cpp foi continuado esse namespace, né? Veja que dentro daquele conceito de namespaces descontínuos. Então, dentro do namespace inner nada foi definido o que a função inner generic function faz. E no programa principal, quando foi referenciado o namespace nada, a gente criou dois apelidos aqui. Um para o namespace mais abrangente e outro para o namespace mais interno. Então foi dito agora que o namespace nada agora vai se chamar ND a partir desse programa aqui, enquanto que o namespace inner nada, que pertence ao namespace nada, vai se chamar NDIN. Então, por exemplo, aqui o que seria nada, inner nada, inner generic function, o que seria a forma correta e completa, na verdade, de chamar a função inner generic function, pode ser resumida para NDIN por causa do apelido que foi colocado. Enquanto que a chamada anterior dela, que se chamava nada, agora pode ser referenciada por ND, porque foi criado esse apelido para o namespace nada. Aqui é claro que é um nome pequeno, mas se fosse um nome maior, esse uso de namespace seria ainda melhor, porque você, dentro de um contexto aqui mais restrito, daria um nome menor para ele e facilitaria a sua codificação, com um nome mais fácil de ser digitado, né? Após a definição de um namespace, a utilização dos membros desse namespace pode ser feita de duas formas. E a gente vai discutir como essas duas formas acontecem e quais são as formas mais recomendadas. Qual dessas duas formas é a mais recomendada? Então, para você utilizar um membro de um namespace, a gente viu agora há pouco que você precisa referenciar o escopo ao qual ele pertence, dois pontos, o nome do membro. Em alguns casos onde você não quer toda vez ter que referenciar o escopo, o namespace ao qual pertence a esse membro, você pode fazer duas formas para não precisar disso. A primeira delas é usar o termo using como uma declaração. A segunda delas é usar using como uma diretiva. Vamos primeiro entender o que é o using enquanto declaração. Usar o termo, a keyword using como declaração, permite que você utilize um namespace por vez. Como assim? Veja que ele está utilizando cout aqui e ele está dizendo, olha, using std cout. Então ele está dizendo, olha, quando você invocar o método, a função cout, essa função cout ela pertence ao namespace std.
Então, a partir desse ponto, ele não vai precisar mais referenciar cout usando o std dois pontos, dois pontos. Veja, se parece muito com utilizar using namespace std. A diferença é que quando você diz using namespace std, você está usando using como uma diretiva, que a gente vai ver mais adiante, e você está dizendo que você quer importar todos os nomes que pertencem ao namespace std. Tudo que está definido lá em std, cout, cin, istream, outstream, etc., você vai referenciar aqui. Enquanto que quando você usa apenas a declaração using, você vai importando os nomes desse namespace de maneira mais gradativa. Isso quer dizer que você está dizendo, olha, apenas o cout você pode referenciar a partir desse ponto aqui, sem chamar o operador de escopo dele, sem dizer que é o cout lá do std. Se você quiser usar o cin também da mesma forma, você tem que usar o using std dois pontos cin, e aí a partir de então você vai poder usar o cin sem ter que referenciar o escopo dele aqui. Isso gera algumas consequências, usar a declaração using. Bom, primeiro, toda vez que você declara o uso de algum objeto dentro de um namespace, usando da maneira como a gente acabou de ver, esse objeto vai ser visível desde o ponto da declaração até o final do escopo onde a declaração aparece. Isso quer dizer que, por exemplo, aqui você tem a main, então o escopo da main é daqui até aqui. Se por acaso não fosse a main, mas fosse uma outra função, somente dentro dessa função você poderia referenciar cout sem o std dois pontos, dois pontos. A função esgotou-se, passou para outro ponto onde não foi utilizado a declaração using, você deveria referenciar cout com std dois pontos, dois pontos de novo, a não ser que você também declare using naquele ponto também. Então, chamou using, você vai poder usar cout enquanto ocorrer o escopo onde foi declarado o using aqui dentro. Entidades com o mesmo nome definido em escopo externo são escondidas. O que isso quer dizer? O que quer dizer uma entidade, uma variável escondida? Veja esse exemplo. Nesse exemplo foi criado um namespace chamado local, e vocês já devem saber que quando você declara uma variável fora do programa principal, isso quer dizer que essa variável é global. Ela poderia ser utilizada em qualquer outro escopo, que estaria sempre referenciando uma mesma variável. Bem, o que está acontecendo aqui nesse programa? Veja, aqui ele está mandando imprimir essa variável i. Mas qual dos i's ele iria imprimir? Este ou este? Se a gente compilar aqui, veremos que o programa não está tendo erro nenhum. E se eu executar, ele está imprimindo 20. Bom, o que isso quer dizer? Quer dizer que quando foi declarada a variável i no escopo global, a variável i escondeu a variável i do escopo chamado local, do namespace local. Ou seja, depois que ela foi declarada aqui, ela escondeu, omitiu a variável que tinha sido anteriormente declarada aqui. Veja que não importa que as duas tenham o mesmo nome, uma vez que elas pertencem a escopos diferentes, elas podem ter o mesmo nome. Agora, como eu faria para poder referenciar essas variáveis que foram declaradas em diferentes escopos, em diferentes namespaces? Aqui, se eu usar a declaração using e compilar o código novamente, veja que ele não apresenta erro nenhum. E se eu mandar imprimir, agora ele está imprimindo 42. Bom, por que ele está imprimindo 42 se eu não mudei o cout aqui? Bom, porque eu estou dizendo, olha, que a partir dessa declaração aqui, toda vez que eu fizer referência a um i, esse i vai pertencer ao escopo global. Desculpa, ao escopo local. É o que está acontecendo aqui. Então, ele está chamando o i. Agora, quem foi escondido foi ele. Essa variável aqui, que estava no escopo mais externo, foi escondida. É exatamente o que ele está dizendo aqui. Entidades com o mesmo nome definido em escopo externo são escondidas. Então, se eu quiser agora fazer referência a essa variável aqui dentro do meu programa principal, eu precisaria do escopo, da operador de referência de escopo para ela. E como a gente viu em alguns slides anteriores, a referência a uma variável que pertence ao escopo global não precisa de referenciar nenhum nome aqui. Basta você chamar dois pontos, ele já entende que eu estou referenciando o escopo global, portanto,
eu consigo imprimir as duas variáveis com o mesmo nome, mas que pertencem a escopos diferentes. Se eu não tivesse essa linha aqui, para eu poder imprimir o i, eu teria que agora referenciar esse i como pertencendo àquele escopo. Veja que agora ele está imprimindo o i do escopo global duas vezes, porque aqui, como eu disse só i, ele não sabe a qual escopo eu estou referenciando, então ele vai pegar o escopo global. Então, para eu imprimir do escopo local, eu faço isso. Agora ele consegue imprimir separado. Ou eu faço a declaração do using para não ter que chamar a referência de escopo todas as vezes que eu tiver que fazer referência à variável i. Nomes não qualificados podem ser usados somente dentro do escopo onde houve a declaração. Foi exatamente o que a gente fez ali no código agora há pouco. Então, nome não qualificado é justamente quando você não precisa referenciar o escopo dele. Então, apenas aqui eu posso chamar o i sem a qualificação do escopo dele. Fora desse escopo, eu já deveria ter que referenciar ele de novo com local dois pontos, a não ser que eu declarasse novamente. E encerrado o escopo, nomes qualificados devem ser utilizados novamente. E como eu já havia adiantado, a diretiva using ao invés da declaração using permite que você use formas não qualificadas de todos os nomes definidos em um namespace. Isso quer dizer que você não precisa fazer um using std:2.2.cout, using std:2.2.cin para cada vez que você quiser usar cout e cin sem a referência de escopo. Então, se você utiliza, como a gente está acostumado a fazer até então, using namespace std, você está dizendo que a partir de agora, todo nome de função, de variável, de classe que for definido, que foi definido no namespace std, vai ser utilizado no programa que você vai acabar de começar, sem eu precisar de referenciar esse escopo de nomes do namespace std. Bom, isso facilita bastante criar códigos usando esse namespace std? Facilita, só que se você utilizar essa mesma diretiva para qualquer outro namespace de outras bibliotecas que você for importando, você pode reintroduzir os problemas de colisão que foram apresentados lá no começo. Porque na medida que você for chamando novas bibliotecas e dizendo, olha, usa o namespace dessa, usa o namespace dessa, usa o namespace daquela, quando você fizer referência a nomes que pertencem a diferentes namespaces, mais uma vez vai haver colisão, porque ele não vai saber a diferença de qual namespace pertence àquela função, àquela classe, àquela variável que você está referenciando. Mais uma vez, se você importar tudo de uma vez os namespaces usando using namespace, qualquer outro nome de espaço de nomes que você definiu, o seu programa não vai ser mais capaz de diferenciar a qual namespace pertence o objeto, o membro que você está referenciando. Mas como é que você utiliza então? Veja, aqui foi criado o namespace A. O namespace A declara duas variáveis, i e j. A função f usa a diretiva do using dessa maneira, como vocês já estão acostumados com o std, né? Using namespace A. Isso quer dizer que a referência a i e a j, consequentemente, são a referência ao i e j de A. A partir desse ponto onde você disse using namespace A. Isso quer dizer que qualquer outra nova declaração de i e j, dentro desse contexto aqui da função f, vai entrar em conflito com o i e j que estão definidos no namespace A. Temos aqui um exemplo das consequências de você usar a diretiva using quando lida com variáveis que pertencem tanto ao namespace que você importou, vamos chamar assim, quanto a variáveis que você declarou em um outro escopo. Então aqui temos um namespace chamado blip, com três diferentes variáveis criadas, i, j e k, e temos um j definido aqui num escopo global. Então isso aqui tudo bem, vai acontecer, porque vai acontecer aquilo que a gente viu em alguns momentos atrás sobre o processo de esconder a variável, né? Esse j aqui está escondendo o j que pertence ao namespace blip. Bom,
quando você, dentro da função manip, diz que está utilizando o namespace blip, todas as vezes que você fizer referência a uma variável, se essa variável pertence ao namespace blip, ok, então ele vai referenciar ela e vai incrementá-la, como é o caso aqui. Então ele está fazendo mais i. Isso quer dizer que eu não preciso fazer blip i. Como eu estou chamando using namespace blip, se não tem nenhum i aqui declarado na função manip, então é o i que pertence ao namespace blip. Então ele vai pegar o i que tinha 16 e vai para 17. Esse ++j vai dar problema, daria problema, porque uma vez que eu estou usando o namespace blip, eu não preciso referenciar ele mediante um operador de referência de escopo. Portanto, nesse ponto aqui, ele é incapaz de saber de qual j, a qual escopo pertence esse j, se é o escopo global ou se é o escopo do blip. Então, nesse caso aqui, perfeito, agora ele está diferenciando. É o j que pertence ao escopo global e esse é o j que pertence ao escopo do blip, ao namespace do blip. Então, isso aqui faria esse j se tornar 1 e isso aqui faria esse j se tornar 15 mais 1, 16. Aqui temos um novo processo de ocultação de variável, né? O k aqui está escondendo a variável k que pertencia ao namespace do blip. Veja, então, na prática não há um conflito, né, como houve aqui. Aqui está havendo um conflito porque dentro desse escopo manip eu estou referenciando dois diferentes escopos, o escopo global e o escopo do namespace. Aqui está havendo uma colisão de fato, porque aqui eu não sei a qual escopo pertence esse j, e todas as vezes que eu quiser fazer referência a um ou outro j, eu preciso definir aonde ele pertence. Nesse caso, não há um conflito de fato aqui, porque quando eu declarei um k, o que ele faz é perder a referência que ele tinha ao k que pertence ao blip de maneira direta. Agora, todas as vezes que ele quiser fazer referência ao k que pertence ao escopo do blip, ele precisa dizer blip : k. Então, a partir daqui, desse ponto, dessa linha, todas as vezes que ele fizer uma referência ao k sem nada, é o k que foi declarado dentro do escopo do manip. Se ele quiser fazer referência ao k do blip, blip : k, como acabei de dizer. Então, para fazer aqui um resumo da recomendação que é feita por programadores experientes em C++, que escreveram os livros textos dessa disciplina, como o próprio Bjorn Stroustrup, como os autores do C++ Primer, que tem parte da equipe que trabalhou com o criador de C++, um resumo dessa utilização do using é de que a diretiva using, ou seja, importar todos os objetos que pertencem a um mesmo namespace de uma vez só, deve ser utilizada com muita precaução, primeiro por causa daquilo que a gente falou assim que foi introduzido isso, porque ele retorna aquele risco que foi apresentado no começo da aula, que é o motivo pelo qual existem as definições de namespaces, né? Que é o risco de você trabalhar com tanta biblioteca em separado de haver colisão entre os nomes de diferentes bibliotecas. Então, se você exclui a necessidade de ter que referenciar o nome da biblioteca, o nome do namespace, para cada um dos objetos das diferentes bibliotecas, você volta a ter o risco do conflito entre os diferentes nomes dessas diferentes bibliotecas. E você torna os seus programas vulneráveis à atualização dessas bibliotecas, porque ainda que você não tenha esse problema de colisão de nomes utilizando o using namespace, o nome do namespace total, você pode acontecer dessa biblioteca ser atualizada, ser incluído novos nomes dentro dela, e esses novos nomes chocarem com nomes que você já está utilizando dentro de um outro escopo de uma outra biblioteca, ou que você mesmo criou. Então, você não fica sensível à atualização de novos nomes dentro desses diferentes namespaces. E pode acontecer também de erros de longo prazo, porque na medida em que você não utiliza todo o conteúdo de uma biblioteca, você não conhece então todos os nomes que pertencem àquele namespace daquela biblioteca, pode ser que a algum ponto um novo nome que você utilizar de lá de dentro, um novo membro, possa chocar no futuro com um outro membro de uma outra que for incluída no futuro. Veja, então assim, nem sempre o erro pode aparecer de cara. Portanto, é por isso que é indicado que desde o começo você utilize declarações ao invés de diretivas, ou seja,
Cada vez que você for utilizar dentro de um escopo bem restrito, como o de uma função, você vai lá e referencia aquele nome, aquele membro específico daquela biblioteca. Então eu vou usar, por exemplo, vamos pegar o caso do cout, né? O que não é o caso também porque a gente costuma usar o using namespace std porque é muito comum que essas funções definidas dentro desse namespace std, que é da biblioteca IOStream, são restritos a ela, né? Então, cout, cin, né? É muito difícil que você queira reimplementar cout e cin e usar em outro contexto. Então, ok de usar using namespace para o namespace std. Mas para outras bibliotecas, para outros namespaces, é importante você utilizar de maneira moderada e utilizar, na verdade, a declaração em vez da diretiva. Ou seja, vou utilizar um membro daquele namespace using namespace, dois pontos, o nome do membro. E aí, aquele escopo se encerrou e ele volta a precisar de toda a referência do escopo completa. Então, diretivas, como a gente está acabando de ver aqui, ou seja, importar todos os nomes de uma vez só, são mais úteis nos arquivos de implementação do próprio contexto do namespace. Ou seja, eu não quero dentro do próprio namespace ter que ficar referenciando todo mundo de uma vez. Então, eu tenho lá, por exemplo, sei lá, dois arquivos com dois namespaces diferentes, mas que se referenciam uns aos outros, e eu tenho controle sobre os dois, ok de você utilizar using namespace e o nome dos espaços de nomes que você está utilizando nos dois. Então, dentro de um contexto ali bem mais restrito, tudo bem de utilizar. Mas no contexto principalmente de um programa principal, ou enfim, de um conjunto de arquivos que estão linkando diferentes bibliotecas, é importante que você utilize dos espaços de nomes de cada uma dessas bibliotecas para que você não corra o risco de misturar essas bibliotecas e às vezes declarar uma variável que vai esconder uma variável que pertence a uma outra biblioteca, e aí você não vai ter o resultado esperado daquilo que era da expectativa que você tinha quanto ao uso de uma função daquela biblioteca, por exemplo. Bom, então é isso a respeito de namespaces. Como eu falei no começo da aula, é uma ferramenta utilizada para uma prática de programação mais eficiente e que deve ser utilizada com mais frequência por quem começar a criar códigos maiores. E ainda nesse módulo, ainda no restante dessa disciplina, a gente deve ser introduzido a mais conceitos que facilitam o processo de programação. Então, agradeço quem acompanhou o vídeo até aqui e até a próxima oportunidade.